Esta noite, você ouvirá uma história que a maior parte do mundo esqueceu. Uma história tão perigosa que pessoas poderosas tentaram apagá-la da história. Uma história escondida nas montanhas por 2000 anos, protegida por monges que escolheram a morte em vez da rendição. E aqui está o mais incrível. Você não precisa se lembrar de nada disso. Isto não é escola. Não há prova amanhã. Você pode adormecer em 5 minutos, 10 minutos, ou ficar acordado por 2 horas inteiras. Cada momento é exatamente o certo. Seu subconsciente absorverá o que você precisa, enquanto seu corpo descansa o que merece. Alguns de vocês acordarão pela manhã com novos pensamentos que não conseguem explicar direito. Ideias que parecem antigas e familiares ao mesmo tempo. É assim que a sabedoria profunda funciona. Ela planta sementes enquanto você dorme. A jornada desta noite nos leva à Etiópia, a uma Bíblia com 81 livros em vez dos 66 que você já viu. 15 livros extras que contam histórias surpreendentes. Histórias sobre o que existia antes do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva, antes mesmo das primeiras palavras de Gênesis. E se a criação não tivesse começado onde você pensa que começou? E se existisse um mundo antes do nosso? E se os anjos caminhassem sobre a terra antes da existência dos humanos? Respire fundo mais uma vez. Acomode-se onde estiver. Sinta-se confortável, porque o mistério que estamos prestes a explorar juntos mudará a sua perspectiva sobre tudo. E quer você ouça tudo, ou se deixe levar por sonhos tranquilos, você está exatamente onde deveria estar. Vamos começar. Capítulo 1. O segredo que habitava nas montanhas. Imagine um homem escalando uma montanha em 1768. Seu nome é James Bruce, um explorador escocês que viajou para lugares mais distantes de casa do que a maioria das pessoas de sua época poderia sequer imaginar. Suas roupas estão rasgadas por arbustos espinhosos. Seu rosto está queimado pelo sol etíope. Seus pés doem após semanas caminhando por trilhas rochosas. Mas James Bruce continua a subir, porque os monges no topo desta montanha têm algo que eles guardam há séculos. Algo que o resto do mundo cristão acredita estar perdido para sempre. Quando Bruce finalmente chega ao antigo mosteiro, empoleirado em um penhasco tão alto que as nuvens flutuam abaixo dele, os monges não o rejeitam. Eles veem algo em seus olhos, uma genuína sede de verdade. Então, eles o levam para dentro, através de grossas paredes de pedra que resistiram por mais de 1000 anos. E então, eles lhe mostram a biblioteca. Imagine entrar numa sala onde todas as paredes estão cobertas de manuscritos envoltos em tecido gasto. O ar cheira a couro velho e incenso. Poeira flutua nos raios de sol que entram pelas janelas estreitas. E para onde quer que você olhe, há livros. Livros antigos. Livros com capas de madeira e couro. Livros com páginas tão delicadas que podem se desfazer ao menor toque. As mãos de Bruce tremem quando um monge coloca um desses livros em seus braços. É pesado. As páginas são feitas de pele de animal, cuidadosamente preparadas e escritas à mão. Cada letra formada com precisão. Cada palavra sagrada. O monge diz algo em Ge'ez, a antiga língua etíope. O tradutor sussurra para Bruce. Este é o livro de Enoque.
Em sua terra, vocês o esqueceram. Aqui, nunca paramos de lê-lo. Bruce sente o coração acelerar. O livro de Enoque. Ele ouviu rumores, sussurros entre estudiosos. Este livro foi mencionado em textos antigos, mas supostamente perdido. Os primeiros pais da igreja o citaram. Até mesmo o Novo Testamento faz referência a ele. Mas por volta de 400 a.C., ele desapareceu das igrejas europeias. Só que não desapareceu. Estava aqui, em segurança, protegida por pessoas que viviam tão longe de Roma e Constantinopla que os concílios da igreja não conseguiam obrigá-las a destruí-la. Nos dias seguintes, os monges mostraram mais coisas a Bruce. O livro dos jubileus, o Apocalipse de Baruque, livros de sabedoria que o cristianismo ocidental havia declarado não oficiais. 15 livros inteiros, repletos de histórias, profecias e segredos. Mas eis a questão que deveria fazer você parar para pensar. Quem decidiu que esses livros não eram oficiais? E mais importante, por quê? Pense da seguinte maneira. Imagine que você tem um livro de receitas de família, passado de geração em geração. Ele contém os segredos culinários da sua bisavó. Então, alguém que nunca conheceu sua bisavó lhe diz: na verdade, metade dessas receitas não são autênticas. Jogue-as fora. Você daria ouvidos a eles? Ou confiaria na tradição da sua própria família? Foi exatamente isso que a Etiópia fez. Quando os concílios religiosos na Europa decidiram quais livros pertenciam à Bíblia e quais não, a Etiópia disse: obrigado pela sua opinião, nós vamos manter a nossa. E eles pagaram um preço por essa independência. Durante séculos, os cristãos europeus chamaram a igreja etíope de herética. Diziam que esses livros extras eram falsos, corrompidos ou até mesmo perigosos. Mas a Etiópia não cedeu. Eles sabiam que o que tinham era autêntico. A Igreja Ortodoxa Etíope remonta ao 1º século. Segundo a tradição, o eunuco etíope, batizado por Filipe, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos, retornou à Etiópia e começou a ensinar sobre Jesus. Foi assim que eles se conectaram ao cristianismo desde cedo. Não foram recém-chegados seguindo regras alheias. Estavam presentes desde o princípio. Então, quando dizem que esses 81 livros são sagrados, estão falando com base em quase 2000 anos de prática contínua, geração após geração, estudando os mesmos textos, copiando-os à mão, memorizando-os, vivendo de acordo com eles. Mas James Bruce só podia levar consigo uma quantidade limitada de coisas. Os monges permitiram que ele copiasse alguns textos, mas a maior parte permaneceu na Etiópia, protegida, escondida, à espera. Quase 200 anos se passariam antes que o impacto total da descoberta de Bruce abalasse o mundo cristão. Porque em 1947, algo aconteceu que ninguém esperava. Algo que provou que os monges etíopes estavam certos o tempo todo. Mas antes de chegarmos a essa descoberta bombástica, pergunte-se: o que mais lhe foi ocultado? Que outras verdades estão trancadas em bibliotecas, mosteiros e lugares esquecidos, à espera de alguém corajoso o suficiente para procurá-las? Se você se interessa por essas histórias ocultas, faça-me um favor e inscreva-se no canal. Este canal
é dedicado a revelar as histórias que não te ensinaram na escola, as verdades que foram enterradas. E acredite, estamos apenas começando. A seguir, precisamos falar sobre os concílios da Igreja, sobre os homens que decidiram o que você poderia ou não ler, sobre os debates que aconteceram a portas fechadas e sobre a única pergunta que eles não conseguiram responder: por que os primeiros cristãos amavam tanto esses livros? Capítulo 2: O que os concílios da Igreja decidiram enterrar. Vamos voltar ao ano de 325 dos Tististos. O local é Niceia, uma cidade na atual Turquia. O imperador romano Constantino convocou bispos de todo o mundo cristão. Este é o famoso Concílio de Niceia, e as consequências não poderiam ser mais graves. O cristianismo ainda é relativamente novo. Diferentes comunidades têm práticas diferentes, crenças diferentes, livros diferentes que consideram sagrados. Constantino quer unidade. Ele quer uma versão oficial do cristianismo que possa ajudar a manter seu império unido. Imagine a cena: centenas de homens de túnicas, falando diferentes línguas, representando igrejas do Egito, da Síria, da Grécia, de Roma e de outros lugares. Alguns foram perseguidos por sua fé. Alguns carregam cicatrizes de tortura. Outros vêm de famílias ricas e privilegiadas. Todos creem em Jesus, mas discordam em quase tudo o mais. Os debates são acirrados. Não são discussões educadas, são verdadeiras gritarias. Contam que São Nicolau, sim, aquele que se tornou o Papai Noel, ficou tão furioso durante um debate que deu um soco na cara de alguém. Uma das muitas questões debatidas por esses concílios ao longo dos séculos seguintes foi simples, mas crucial: quais livros pertencem à Bíblia? Cada igreja possuía pergaminhos e manuscritos que consideravam sagrados, cartas dos apóstolos, evangelhos sobre Jesus, profecias do Antigo Testamento, mas também possuíam outros textos. Livros como Enoque, livros como Jubileus, livros como O Pastor de Hermas, livros que algumas igrejas amavam e outras questionavam. Como decidir? Qual o critério para saber se um livro é inspirado por Deus ou apenas um escrito humano com fins úteis? Eles estabeleceram critérios. O livro tinha que ser antigo, escrito por alguém próximo aos eventos originais. Tinha que ser amplamente aceito por muitas igrejas, não apenas por uma comunidade local. E aqui está o ponto crucial: tinha que estar de acordo com a regra de fé, os ensinamentos básicos com os quais a maioria dos cristãos concordava. É nessa última regra que as coisas se complicam. Quem decide o que está de acordo com a regra da fé? As pessoas no poder, é claro. Eis a verdade controversa. Os livros que entraram na sua Bíblia foram escolhidos por um processo que foi em parte espiritual, em parte político e em parte prático. Homens bons tomaram essas decisões com corações sinceros, mas eles também eram humanos. Tinham preconceitos, interesses, pontos cegos. O livro de Enoque foi um exemplo perfeito dessa controvérsia. Este livro era muito apreciado pelos primeiros cristãos. O livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente Enoque, chamando-o de profeta. Pais da igreja primitiva, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, consideravam Enoque como escritura sagrada. Mas o livro de Enoque
continha elementos que incomodaram os líderes da igreja posteriores. Histórias detalhadas sobre anjos tendo filhos com humanos. Descrições de reinos celestiais que pareciam muito específicas. Profecias que eram fáceis demais de interpretar erroneamente. Alguns estudiosos argumentam que o verdadeiro problema com Enoque foi que ele forneceu às pessoas conhecimento direto em excesso. Descreveu o reino espiritual em termos concretos. Nomeou anjos. Explicou como o universo funcionava. Fez com que os crentes comuns sentissem que podiam compreender os mistérios sem precisar que sacerdotes explicassem tudo. E isso representava uma ameaça para uma instituição que estava consolidando seu poder ao se tornar a guardiã do conhecimento espiritual. Agora, não estou dizendo que os concílios da igreja foram conspirações malignas. Muitos bispos estavam genuinamente tentando proteger as pessoas de ensinamentos falsos. Quando você tem dezenas de livros diferentes circulando, alguns com mensagens contraditórias, precisa de alguma forma de decidir o que é confiável. Mas eis o que incomoda os historiadores. Os critérios não foram aplicados de forma uniforme. O livro do Apocalipse quase não entrou para a Bíblia. Muitos dos primeiros cristãos o consideravam estranho demais, violento demais, difícil demais de entender. Mas ele permaneceu. Por quê? Porque igrejas influentes em certas regiões o apreciavam. Entretanto, o livro de Enoque, que era mais antigo que a maior parte do Novo Testamento e claramente o influenciou, foi deixado de fora. Por quê? Em parte, porque as cópias originais em hebraico e grego se perderam. E em parte porque, na época em que os concílios se reuniram, o livro havia caído em desuso nas regiões que detinham maior poder político. A geografia determinava a teologia. As igrejas mais próximas de Roma e Constantinopla tinham as vozes mais fortes. As igrejas na Etiópia, na Índia e em outros lugares distantes não podiam enviar representantes a todos os concílios. Assim, suas tradições eram descartadas. Isso levanta uma questão incômoda. Quanto do que você acredita sobre o cristianismo se baseia em verdades universais? E quanto se baseia em quais regiões detinham maior poder político nos séculos IV e FI? Pense nisso por um momento. Se você tivesse nascido na Etiópia, em vez da Europa ou da América, teria crescido lendo 81 livros na Bíblia, em vez de 66. Você teria histórias diferentes, heróis diferentes, uma compreensão diferente de como funciona o reino espiritual. Qual versão está certa? Talvez ambas, talvez nenhuma. Talvez a verdade seja maior do que qualquer coleção de livros possa conter. A Igreja Etíope acredita que o Espírito Santo guiou a preservação desses textos da mesma forma que guiou os concílios em Roma. Eles perguntam: por que Deus permitiria que sua palavra se perdesse? Se esses livros eram realmente escrituras no primeiro século, Deus não teria se certificado de que sobrevivessem? E eis a questão: eles sobreviveram, contra todas as probabilidades, através de guerras, invasões, desastres naturais e séculos sendo chamados de heréticos. Esses textos sobreviveram na Etiópia. Isso não significa nada? No próximo capítulo, vamos abrir um desses livros proibidos e ver o que ele realmente diz. E acho que você vai se surpreender. O livro de Enoque não é estranho nem herético. É belo, é profundo. E pode ser que ele responda a perguntas que você tem feito a vida toda. Mas primeiro,
Se você está achando isso fascinante, reserve 2 segundos para clicar no botão Gostei. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda mais pessoas a descobrirem essas verdades ocultas. E deixe um comentário. Me diga, você acha que os concílios da Igreja tomaram as decisões certas? Ou você se pergunta o que mais ficou de fora? Capítulo 3. O livro que previu seu próprio desaparecimento. Aqui está algo que lhe dará arrepios. O livro de Enoque previu que seria mantido em segredo. Ali mesmo no texto, escrito há mais de 2.200 anos, está escrito que este livro seria preservado para uma geração distante e para aqueles que vierem depois, que observarão a justiça e a paz. É como se o livro soubesse que seria proibido, como se entendesse que, por séculos, as pessoas não teriam acesso a ele, mas também prometia que, quando chegasse a hora certa, seria reencontrado. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos começar pelo básico. Quem foi Enoque? Mesmo na Bíblia, ele é fascinante. Gênesis nos conta que ele viveu 365 anos e então andou com Deus e já não existe mais, porque Deus o levou. É uma maneira estranha de descrever a morte de alguém, não é? Todos os outros em Gênesis morrem normalmente. E ele morreu, aparece repetidamente. Mas não Enoque. Enoque não morreu. Ele andou tão perto de Deus que Deus o levou diretamente para o céu. O livro de Enoque nos conta o que aconteceu durante esses 375 anos. E a história é absolutamente impressionante. Segundo o texto, Enoque viveu na época em que os anjos caminhavam sobre a terra. Isso foi antes do grande dilúvio, um tempo em que os mundos espiritual e físico não eram tão separados como são agora. Enoque era conhecido por sua retidão. Ele não apenas seguia regras, ele tinha um relacionamento genuíno com Deus. Ele orava constantemente. Ele ouvia. Ele obedecia mesmo quando era difícil. E por causa dessa proximidade, Deus escolheu Enoque para uma missão especial. Anjos vieram até ele e disseram: precisamos que você entregue uma mensagem aos vigilantes, os anjos que abandonaram seus postos no céu. Imagine ser um ser humano comum e ser solicitado a confrontar anjos caídos. Isso exige uma coragem incrível ou uma confiança incrível. Provavelmente ambas. Os vigilantes desceram à terra porque viram mulheres humanas e as desejaram. O livro de Enoque os nomeia. O líder era Semjaza, e ele convenceu outros 199 anjos a se juntarem a ele. Eles fizeram um juramento no Monte Hermon, uma montanha real que ainda existe no Oriente Médio, e desceram juntos. Esses anjos tomaram esposas humanas e tiveram filhos. Mas os filhos não eram normais. O texto os chama de Néfilins, que significa os caídos. Eram gigantes, seres de tamanho e força imensos, metade anjo e metade humano. A princípio, talvez isso parecesse bom. Seres poderosos que poderiam ajudar a humanidade. Mas os Nefilins se tornaram violentos. Eles consumiam tudo, lutavam entre si, ensinaram aos humanos magia negra e artes proibidas. O mundo mergulhou no caos. Foi então que Deus decidiu enviar o dilúvio, não como um castigo aleatório, mas como uma reinicialização necessária. A criação havia sido corrompida em um nível fundamental. A mistura de DNA angelical e humano nunca deveria ter acontecido. Ela criou seres poderosos demais, destrutivos demais,
completamente desequilibrados em relação à ordem natural. Mas antes do dilúvio, Enoque foi levado em uma jornada incrível. Anjos o transportaram pelos céus, mostrando-lhe coisas que nenhum ser humano jamais vira. Ele viu as câmaras onde a neve e o granizo são armazenados, os lugares onde os raios aguardam para serem liberados, os caminhos percorridos pelas estrelas, os alicerces da terra. Ele também viu o lugar onde os anjos caídos estavam aprisionados, lugares escuros e terríveis onde esses seres, outrora gloriosos, agora aguardavam acorrentados seu julgamento final. Enoque descreve um deles implorando: "Por favor, ore a Deus por nós, peça misericórdia." Mas Deus disse a Enoque para lhes dizer: "Não, vocês sabiam o que estavam fazendo, estavam no céu, tinham conhecimento perfeito. Escolheram se rebelar. Agora enfrentarão as consequências." Esta é uma das partes mais impactantes do livro. Ela mostra que até mesmo anjos, até mesmo seres com conhecimento e compreensão perfeitos, podem fazer escolhas terríveis. Livre-arbítrio significa a capacidade de escolher errado, não importa o quanto você saiba. Enoque também viu o futuro. Foram-lhe mostradas visões do que aconteceria à humanidade: o dilúvio, as gerações seguintes, a vinda de um Messias que redimiria a humanidade e o julgamento final, quando tudo seria restaurado. E então lhe disseram para anotar tudo, para preservar essas visões em um livro que sobreviveria para aqueles que vierem depois. O livro termina com Enoque sendo levado para o céu para sempre, sem morte, sem sepultura. Apenas um homem que caminhou tão perto de Deus que a fronteira entre a terra e o céu se dissolveu. Durante séculos, as comunidades judaicas e cristãs primitivas valorizaram este livro, copiaram-no, estudaram-no e citaram-no. O livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente as profecias de Enoque, chamando-o de o sétimo depois de Adão e tratando suas palavras como autoridade. Mas então, o livro começou a desaparecer. À medida que o cristianismo se organizava e os concílios decidiam o que era oficial, o livro de Enoque foi relegado a segundo plano. Os estudiosos o consideravam pseudepígrafo, um termo sofisticado que significa falsamente atribuído. Afirmavam que não havia sido escrito por Enoque e, portanto, não deveria ser levado a sério. Não importa que o mesmo argumento pudesse ser feito sobre muitos livros da Bíblia. Os estudiosos debatem quem realmente escreveu Hebreus, Tiago e vários outros textos, mas esses permaneceram. Enoque, não. Na Idade Média Europeia, o livro de Enoque havia desaparecido completamente. Restavam apenas alguns fragmentos citados em outros textos. A maioria dos cristãos nunca tinha ouvido falar dele. Era como se tivesse sido apagado da história, exceto na Etiópia. Lá, protegidos em mosteiros nas montanhas, os monges continuavam a copiá-lo. Continuavam a lê-lo em seus serviços religiosos. Continuavam a ensiná-lo a cada geração. Eles acreditavam que Deus não permitiria que as verdadeiras escrituras se perdessem. E eles estavam certos. A profecia do livro de Enoque se concretizou. Ele foi ocultado por uma geração distante e agora, em nossa época, está sendo redescoberto, sendo lido por milhões.
sendo estudado por acadêmicos que se maravilham com o seu conteúdo. O que mais este livro previu? Que outros segredos ele guarda? No próximo capítulo, vamos mergulhar na parte mais controversa do livro de Enoque, a parte sobre gigantes, conhecimento proibido e os anjos que quebraram todas as regras. Fique comigo, ou deixe-se levar pelo sono. De qualquer forma, sua mente está absorvendo essa sabedoria ancestral, e quando você acordar, talvez veja o mundo de uma maneira um pouco diferente. Capítulo 4. Gigantes, anjos caídos e conhecimento proibido. Vamos falar sobre algo que parece fantasia, mas que pode ser história. Gigantes. Todas as culturas antigas da Terra têm histórias sobre eles. Os gregos os chamavam de titãs. Os nórdicos os chamavam de Jotnar. Tribos nativas americanas têm lendas sobre seres canibais enormes. Os sumérios escreveram sobre os Anunnaki. A Bíblia menciona os Nefilins. Será que todas essas culturas inventaram o mesmo mito de forma independente? Ou será que todas estavam se lembrando de algo real? O livro de Enoque não trata os gigantes como mito. Trata-os como história. Seres reais que viveram, caminharam sobre a terra e causaram destruição em massa. Segundo o texto, os Nefilins eram filhos de anjos caídos e mulheres humanas, e eram enormes. Algumas traduções dizem que tinham 3.000 côvados de altura. Isso provavelmente é um exagero ou um erro de transcrição. Mas mesmo que consideremos 30 côvados, isso equivale a cerca de 14 metros de altura. Um prédio de 4 andares. Imagine ver um ser tão alto caminhando em sua direção. Seu instinto não seria curiosidade, mas sim terror. O livro de Enoque descreve os Nefilins como tendo apetites vorazes. Eles comiam de tudo, todos os alimentos que os humanos cultivavam, todos os animais. E quando isso não era suficiente, o texto sugere que eles começaram a comer pessoas. Agora, é aqui que a coisa fica interessante de uma perspectiva moderna. Nos últimos 150 anos, arqueólogos encontraram esqueletos gigantes. A ciência convencional frequentemente descarta essas descobertas ou as explica como identificações errôneas. Mas os relatos continuam surgindo. Na década de 1800, jornais por toda a América relatavam regularmente descobertas de ossos enormes, esqueletos de 2, 4, 3 metros de altura, crânios grandes demais para serem normais. Alguns desses casos foram documentados pela instituição Smithsonian, embora a maioria desses registros pareça ter desaparecido. Em Wisconsin, Ohio e Nevada, montes funerários indígenas foram abertos e exploradores afirmaram ter encontrado esqueletos de tamanho incomum. Novamente, os céticos dizem que se tratava de identificações errôneas ou fraudes, mas as tradições orais dos nativos americanos insistiam que eram reais. Sim, diziam os anciãos, esses eram os gigantes contra os quais nossos ancestrais lutaram. Então, qual é a verdade? Honestamente, não sabemos ao certo. As evidências são fragmentárias, mas vale a pena perguntar: por que somos tão rápidos em descartar essas histórias? Talvez porque aceitá-las significaria reescrever a história. Significaria admitir que os relatos bíblicos podem ser mais literais do que pensávamos, que aquilo que descartamos como mitologia pode de fato ter acontecido. Mas os gigantes não são a parte mais perturbadora do livro de Enoque.
A parte realmente perturbadora é o que os anjos caídos ensinaram à humanidade. Lembrem-se, essas não eram criaturas tolas, eram anjos, seres que estiveram na presença de Deus. Possuíam um conhecimento que os humanos ainda não deveriam ter, e o compartilharam. Um anjo ensinou aos humanos como fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Antes disso, os humanos podiam até ter ferramentas simples, mas não armas de guerra. De repente, a violência organizada tornou-se possível. Outro anjo ensinava cosméticos e a arte de embelezar o rosto. Agora, você pode pensar: o que há de errado com maquiagem? Mas o texto sugere que se tratava de engano, de apresentar uma imagem falsa, de vaidade. Outra ensinava encantamentos e o corte de raízes para feitiços e poções. Foi assim que a magia e a feitiçaria entraram no conhecimento humano. Outro ensinava astrologia, lendo os sinais da lua e das estrelas para prever o futuro. Isso pode parecer inofensivo, mas a implicação é que os humanos estavam aprendendo a confiar nas estrelas em vez de confiar em Deus. Todo esse conhecimento proibido veio de anjos que se rebelaram, e isso teve um preço. A humanidade se tornou mais poderosa, sim, mas também mais corrupta, mais violenta, mais desconectada do divino. Eis a questão instigante: todo o conhecimento foi benéfico para a humanidade? Ou será que existe conhecimento em excesso, em um curto período de tempo? Hoje, enfrentamos questões semelhantes. Deveríamos criar inteligência artificial mais inteligente do que nós? Deveríamos editar genes humanos para criar bebês sob medida? Deveríamos construir armas capazes de destruir toda a vida na Terra? Temos conhecimento, mas temos a sabedoria para usá-lo corretamente? O livro de Enoque sugere que a humanidade obteve um conhecimento poderoso antes de ter a maturidade necessária para lidar com ele. E o resultado foi uma catástrofe. Segundo o texto, a resposta de Deus foi aprisionar os anjos caídos. Eles não foram destruídos, mas sim encarcerados, sepultados sob rochas, debaixo da terra, na escuridão, aguardando o dia do julgamento final. Os Nefilins, seus filhos, morreram no dilúvio. Mas eis algo fascinante. O livro diz que seus espíritos não morreram. Corpos físicos podem se afogar, mas os espíritos são eternos. Esses espíritos meio anjos, meio humanos, tornaram-se o que o texto chama de espíritos malignos, demônios. Segundo essa interpretação, os demônios não são apenas anjos caídos, são os espíritos desencarnados dos nefilins, vagando pela terra, causando problemas e buscando corpos para habitar, pois perderam os seus. É por isso que Jesus enfrentou tantas possessões demoníacas nos evangelhos. É por isso que expulsar demônios era uma parte importante de seu ministério. Ele não estava lidando apenas com anjos caídos. Ele estava lidando com o caos espiritual remanescente dos eventos descritos em Enoque. Agora, você deve estar pensando: tudo isso parece loucura. Como isso pode ser real? Pergunta pertinente. Mas considere o seguinte: todas as principais religiões reconhecem que a realidade vai além do que podemos ver. Existe uma dimensão espiritual, seres que existem além do físico, forças que não podemos detectar com nossos 5 sentidos. O livro de Enoque apenas nos dá mais detalhes sobre essa dimensão. Ele nomeia os seres, descreve os eventos e explica como o espiritual e o físico
se misturaram de maneiras que nunca foram intencionais. Quer você interprete literalmente ou metaforicamente, a mensagem é a mesma. Ações têm consequências. Quando limites são ultrapassados, quando linhas proibidas são cruzadas, sempre há um preço a pagar. O dilúvio lavou a corrupção física, mas, segundo Enoque, a corrupção espiritual permanece. A batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a ordem divina e o caos rebelde, continua. E estamos vivendo bem no meio disso. Antes de prosseguirmos, reserve um momento e clique no botão de inscrição, caso ainda não o tenha feito. Sério, estamos explorando mistérios que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E tem muito mais por vir. A seguir, vamos explorar algo que pode surpreender você. E se a história da criação em Gênesis não for o começo? E se houvesse algo antes do Jardim do Éden? Antes de Adão? Antes da própria Terra? A Bíblia etíope tem uma resposta. E muda tudo. Capítulo 5. O mundo antes de Adão. O que realmente veio primeiro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. É assim que começa o Gênesis. E a maioria das pessoas presume que esse seja o início absoluto. Antes disso, nada. Apenas Deus, existindo sozinho na eternidade. Mas a Bíblia etíope sugere algo diferente. Algo que a maioria dos cristãos ocidentais nunca considerou. E se Gênesis não estiver descrevendo a primeira criação? E se estiver descrevendo uma recriação? Uma segunda chance depois que algo deu terrivelmente errado? Observe atentamente Gênesis 1 ou 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Em hebraico, a palavra traduzida como era também pode significar tornou-se. Portanto, o versículo poderia ser lido como: a terra tornou-se sem forma e vazia. Pense nessa mudança de significado. Não está descrevendo o estado inicial da criação. Está descrevendo um estado de destruição. Algo existia e então tornou-se caótico e sombrio. Por que Deus criaria algo informe e vazio? Isso não condiz com o seu caráter. Tudo o mais que ele cria na Bíblia é ordenado, proposital e belo. Mas aqui, antes mesmo de ele trazer à luz a existência com sua palavra, já existe algo. Algo quebrado. Os textos etíopes, especialmente os escritos influenciados pelo livro de Enoque e pelo livro dos Jubileus, sugerem um mundo pré-adâmico. Uma criação anterior à nossa criação. Segundo essa interpretação, Deus criou primeiro o reino espiritual, os céus, os anjos, os seres de pura luz e consciência. Este não era o universo físico. Não havia estrelas, planetas, nem matéria como a entendemos, apenas espírito, pura consciência, pura energia. E nessa criação espiritual, Deus colocou seres com livre arbítrio, anjos que podiam escolher amá-lo e servi-lo, ou escolher outra coisa. Você sabe o que aconteceu depois. Lúcifer, o portador da luz, o mais belo de todos os seres criados, escolheu o orgulho, escolheu a adoração a si mesmo, e 1/3 dos anjos o seguiu em rebelião. Houve uma guerra no céu, não com armas físicas, mas com vontades, com escolhas, com as forças da ordem se chocando contra as forças do caos. E quando os anjos rebeldes foram expulsos, eles caíram. Mas para onde caíram? Se o céu é o reino espiritual mais elevado, então eles caíram nos reinos inferiores.
no espaço entre o céu e a terra, naquilo que a Bíblia às vezes chama de os reinos celestiais ou o segundo céu. Mas eis a teoria. E se eles caíssem ainda mais fundo? E se colidissem com um reino físico que Deus já havia criado? E se a corrupção deles destruísse esse reino, deixando-o sem forma e vazio? Isso explicaria o estranho estado das coisas em Gênesis 1 ou 2. Isso explicaria por que as trevas já cobriam o abismo, porque o caos precedeu as palavras criadoras de Deus. Ele não estava criando do nada, estava restaurando a ordem em algo que havia sido corrompido. Essa ideia é chamada de teoria da lacuna por alguns estudiosos da Bíblia. A teoria sugere que existe um intervalo de tempo, talvez de milhões ou bilhões de anos, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Nesse intervalo, a primeira terra existiu e foi destruída. Essa teoria não é universalmente aceita. Muitos cristãos a rejeitam. Mas é fascinante que o cristianismo etíope tenha sustentado ideias semelhantes por séculos, muito antes de os estudiosos modernos começarem a debatê-las. Na visão etíope, a criação ocorre em camadas. Primeiro, o reino espiritual. Depois, um reino físico para a interação dos espíritos. Quando este se corrompeu, Deus criou um novo reino físico, o nosso universo atual. E neste universo, Ele criou algo novo, os seres humanos. Os seres humanos são únicos porque somos tanto espírito quanto matéria. Os anjos são puro espírito. Os animais são pura matéria. Mas os humanos são ambos. Temos corpos que morrem e espíritos que são eternos. Existimos em ambos os reinos simultaneamente. E é por isso que somos tão importantes. É por isso que os anjos caídos são tão obcecados em nos corromper, porque somos a ponte entre o céu e a terra. Somos os seres que podem trazer a realidade celestial para a dimensão da terra. Adão não foi apenas o primeiro humano. Ele foi o primeiro de um novo tipo de criação. Um ser projetado para ter sucesso onde os anjos falharam. Um ser com limitações, mortalidade, fraqueza, que lhe ensinariam humildade, mas também com um potencial incrível, criatividade, amor, a capacidade de se reproduzir e povoar a terra. Deus deu a Adão autoridade sobre a terra, não porque os humanos sejam mais fortes que os anjos. Não somos, mas porque fomos criados especificamente para este reino. Este é o nosso lar. Pertencemos a este lugar de uma forma que os anjos jamais pertenceram. Mas Satanás, o anjo caído, não suportou. Ele não conseguia aceitar que essas criaturas fracas e mortais recebessem o que ele perdeu. Então, ele fez o que vem fazendo desde então. Tentou, mentiu, corrompeu, e Adão caiu. Não da mesma forma que Lúcifer caiu. O pecado de Adão não foi o orgulho, foi a desconfiança. Ele deixou de acreditar que Deus era bom. Deixou de acreditar que o plano de Deus era o melhor. E naquele momento de dúvida, ele estendeu a mão para o fruto. Então agora temos duas quedas. A queda dos anjos antes de Gênesis e a queda da humanidade em Gênesis 3. Duas rebeliões, duas rupturas na relação entre a criação e o Criador. Mas eis a boa notícia que permeia toda a Bíblia etíope. Deus não desiste.
Cada queda traz consigo um plano de restauração. Cada ruptura traz consigo a promessa de cura. Após a queda de Lúcifer, Deus criou a humanidade. Após a queda de Adão, Deus prometeu um redentor. A história não é sobre a queda, mas sim sobre a ressurreição. É sobre até onde Deus irá para trazer seus filhos de volta para casa. E se você está ouvindo isso esta noite, se você cometeu erros, se você falhou de maneiras grandes ou pequenas, lembre-se disto. O Deus que não desistiu dos anjos, nem da humanidade, não desistirá de você. A seguir, vamos explorar a própria estrutura do céu, porque Enoque não apenas ouviu falar dessas coisas. Ele foi levado até lá. Ele viu os 7 céus com seus próprios olhos. E o que ele descreveu é absolutamente impressionante. Mas antes de falarmos sobre isso, quero te perguntar uma coisa. Qual foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu até agora? Deixe um comentário e me conte. Eu leio todos, e suas opiniões realmente influenciam os próximos vídeos. Capítulo 6. A arquitetura do céu. Os 7 níveis sobre os quais ninguém fala. A maioria das pessoas imagina o paraíso como um lugar único. Um reino no céu. Ruas de ouro, portões perolados, anjos com harpas. Mas, de acordo com o livro de Enoque, isso é como dizer que a Terra é um só lugar. Claro, estamos todos no mesmo planeta, mas há uma enorme diferença entre o fundo do oceano e o pico do Monte Everest, entre um deserto e uma floresta tropical. Segundo a antiga compreensão judaica e etíope, o céu possui camadas, níveis, diferentes reinos, cada um com seu próprio propósito, habitantes e características. O livro de Enoque descreve 7 céus, e Enoque foi levado em uma jornada por todos eles. Vamos ver o que ele viu. O primeiro céu é o mais próximo da terra. Este é o reino do clima, das nuvens e da atmosfera. Enoque descreve ter visto anjos aqui que controlam a chuva, a neve, o vento e as tempestades. Eles não estão causando caos aleatório. Estão seguindo ordens. Cada tempestade tem um propósito. Cada seca tem uma razão. Imagine uma vasta sala de controle onde seres espirituais monitoram o clima da Terra. Quando os humanos oram por chuva, as orações chegam a este local. Os anjos verificam o plano divino. É tempo de chuva naquela região? Se sim, eles liberam a água dos reservatórios onde ela é armazenada. Isso soa estranho aos ouvidos modernos. Pensamos no clima como algo natural, mecânico, explicável pela ciência. E de fato é. Mas e se os processos científicos forem apenas o mecanismo que os seres espirituais usam para realizar suas tarefas? A ciência explica o como. A teologia explica o quem e o porquê. O segundo céu é mais sombrio. É lá que alguns dos anjos caídos são mantidos. Não todos. Alguns demônios ainda vagam pela terra, mas outros estão aprisionados aqui, na escuridão, aguardando o julgamento final. Enoque descreve sua caminhada por esse reino, ouvindo vozes clamando, anjos caídos implorando por misericórdia, pedindo a Enoque que intercedesse por eles. Eles não estão atormentando humanos ali, mas sim sendo atormentados pela culpa, pela perda e pela consciência do que abriram mão. Um dos momentos mais comoventes do livro é quando esses seres caídos perguntam a Enoque:
O que está acontecendo na Terra? Estamos aqui há tanto tempo que perdemos a noção do tempo. O Messias virá em breve? Haverá redenção? E Enoque teve que lhes dizer: a redenção está chegando, mas não para vocês. Vocês sabiam o que estavam fazendo. Tinham conhecimento perfeito e escolheram a rebelião. Não há volta. O terceiro céu é o paraíso. É onde os justos que morreram aguardam a ressurreição. É descrito como um jardim exuberante e belo, com rios de água cristalina, árvores que dão frutos constantemente, sem dor, sem tristeza, paz perfeita. Mas este não é o destino final. É uma sala de espera. As almas aqui repousam, aguardando o dia em que receberão corpos ressuscitados, quando o céu e a terra se unirão e Deus voltará a habitar com a humanidade. Enoque encontra pessoas aqui, santos de gerações anteriores. Eles estão alegres, mas também ansiosos. Quando? Perguntam. Quando chegará o dia final? Quando tudo será restaurado? O quarto céu é onde Enoque vê o sol e a lua de perto. E eles não são como esperamos. Ele os descreve como seres vivos. Entidades de luz que seguem trajetórias precisas, cantando enquanto se movem. Os povos antigos não eram estúpidos. Eles conseguiam ver o sol e a lua se movendo no céu. Mas eles entendiam algo que nós esquecemos. Só porque algo segue as leis da natureza, não significa que não esteja vivo. Só porque podemos medir e prever algo, não significa que não haja consciência por trás disso. Na descrição de Enoque, o sol louva a Deus a cada rotação. A lua canta enquanto cresce e diminui. As estrelas se comunicam entre si em suas órbitas. A própria criação adora constantemente, de maneiras que não podemos ouvir com nossos ouvidos físicos. O quinto céu é o mais perturbador. Aqui, os vigilantes originais estão aprisionados. Os 200 anjos que fizeram um juramento no Monte Hermon, que vieram à Terra, que tiveram filhos com humanos. Eles estão presos em correntes de escuridão, incapazes de se mover, incapazes de falar, apenas esperando. Enoque vê seu líder, Semjaza, que outrora se erguia em glória diante de Deus. Agora ele é uma sombra, silencioso, destroçado. A tragédia do potencial desperdiçado torna-se visível. Por que Deus os mantém aprisionados em vez de simplesmente destruí-los? A compreensão etíope é que a destruição total não é o caminho de Deus. Mesmo no julgamento, há uma espécie de misericórdia. Esses seres enfrentarão seu julgamento final, mas não antes do tempo determinado. Até lá, eles estão impedidos de causar mais danos. O sexto céu é descrito como um lugar de aprendizado. Ali, os anjos estudam os mistérios dos planos de Deus. Eles leem livros, pergaminhos do destino que contêm os registros de cada vida, cada escolha, cada consequência. Enoque vê um livro com seu próprio nome na capa. Ele vê sua vida escrita ali, passado e futuro, e pergunta: se já está escrito, eu realmente tenho escolha? O anjo mostra a ele que o livro contém todos os caminhos possíveis. Cada decisão se ramifica em múltiplos futuros. O livro mostra todos eles, mas as escolhas de Enoque determinam qual caminho se tornará realidade. Isso é livre-arbítrio, não a ausência do conhecimento de Deus.
mas a presença da escolha genuína dentro da soberania de Deus. Finalmente, o sétimo céu, a sala do trono, o centro de toda a existência. Enoque tem dificuldade em descrever o que vê. Ele usa palavras como fogo, luz, glória, mas depois diz que essas palavras são insuficientes. É como tentar descrever cores para alguém que é cego de nascença. O vocabulário não existe. Ele vê seres ao redor do trono. Serafins com 6 asas, cobrindo-se de humildade mesmo enquanto cantam. Querubins com múltiplas faces, representando toda a criação. Criaturas que não são criaturas, mas expressões vivas de atributos divinos. E no centro, o próprio trono. Não uma cadeira, mas uma realidade. Uma presença tão intensa, tão pura, tão avassaladora, que Enoque cai. Ele não consegue ficar de pé, não consegue pensar, só consegue sentir. Este é o objetivo, o destino, o ponto de partida para tudo o mais. E eis a bela verdade: não é apenas o destino de Enoque, é o seu também. Você não foi criado para viver e morrer neste pequeno planeta, sem jamais conhecer nada além da existência física. Você foi criado para isto, para a sala do trono, para a presença da glória, para o lugar onde tudo faz sentido. Mas você não pode pular a jornada. Não pode saltar de onde está agora direto para o sétimo céu. Você precisa crescer, amadurecer, aprender, ser refinado pelos desafios da vida nos planos inferiores. E quando estiver pronto, quando se tornar o ser de luz que sempre deveria ter sido, você fará a mesma jornada que Enoque fez, através dos níveis, através dos reinos, até que finalmente você esteja diante do trono. Se isso lhe causou arrepios, se você sentiu algo se agitar em sua alma, compartilhe este vídeo. Envie para alguém que precisa saber que está destinado a mais do que já experimentou. Em seguida, vamos falar sobre a luz misteriosa que existia antes do sol, a luz que pode estar mais perto de você do que imagina. Capítulo 7. A luz que existia antes das estrelas. Primeiro dia da criação. Deus diz: haja luz, e houve luz, mas espere. O sol só é criado no 4º dia. Então, qual era a luz no primeiro dia? Essa não é uma pergunta capciosa. É um dos maiores mistérios das Escrituras. E a Bíblia etíope tem uma resposta que a maioria dos cristãos ocidentais nunca ouviu. A primeira luz não era física, era espiritual. Era a luz da presença de Deus, a luz da consciência, a luz que existia antes da matéria, antes da energia, antes que qualquer coisa física pudesse refletir. Pense nisso desta forma. Quando você fecha os olhos em um quarto completamente escuro, você ainda consegue sentir que existe? Essa consciência, esse saber interior, essa sensação de eu sou. Isso se aproxima mais do que a primeira luz representou. A tradição ortodoxa etíope chama-lhe luz incriada. Luz que não provém de uma fonte, porque ela é a própria fonte. Existia dentro de Deus antes da criação e depois foi libertada, derramada, para dar espaço a tudo o mais. Isso não é apenas misticismo antigo. Encontra eco no 1º capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus é chamado de luz, não porque ele brilhava fisicamente, mas porque carregava a luz original, a luz do primeiro dia, a luz que existia antes do sol, da lua e das estrelas. E eis a surpreendente afirmação da igreja etíope: essa luz ainda está acessível. Ela nunca desapareceu, apenas foi escondida, encoberta, obscurecida pelo mundo material. Existe uma prática nos mosteiros etíopes chamada exicasmo. É uma forma de oração profunda, onde os monges se sentam na escuridão, respirando lentamente, repetindo frases sagradas, tentando aquietar os sentidos físicos para que os sentidos espirituais possam despertar. Muitos desses monges relatam ver luz, não com seus olhos físicos, com algo mais, um olho interior, uma percepção espiritual que a maioria de nós esqueceu como usar. Eles descrevem como um calor reconfortante que começa no centro do peito e se expande lentamente. Não é quente como fogo, não é brilhante como o sol, apenas presente, pacífico, vivo. Isso é real? Ou será que estão passando por algum tipo de fenômeno neurológico, talvez causado pela meditação e pelo jejum? Eis o interessante. Pessoas de religiões completamente diferentes descrevem a mesma experiência. Monges budistas falam sobre a luz clara. Místicos hindus descrevem a luz interior do Atman. Muçulmanos sufistas escrevem sobre a luz divina no coração. Cabalistas judeus ensinam sobre o Or Ein Sof, a luz infinita. Será que todos estão inventando a mesma história? Ou será que todos estão acessando a mesma realidade por ângulos diferentes? A mesma luz que existia no primeiro dia, ainda presente, ainda acessível àqueles que sabem como procurá-la. A Bíblia etíope ensina que Adão estava originalmente revestido dessa luz. Quando Gênesis diz que Adão e Eva estavam nus, mas não envergonhados, não se trata de nudez física. Eles estavam enxergando a natureza espiritual um do outro. A luz reconheceu a luz. Não havia nada a esconder. Mas quando pecaram, quando escolheram desobedecer, a luz se retirou, e pela primeira vez viram seus corpos físicos, carne, vulneráveis, temporários, e sentiram vergonha porque haviam perdido algo infinitamente mais valioso. Segundo essa interpretação etíope, toda a narrativa bíblica trata da restauração da luz, da volta dos seres humanos à sua glória original, do revestimento com a luz do primeiro dia. Jesus demonstrou isso na transfiguração. Ele levou Pedro, Tiago e João a um monte. Lá, sua aparência mudou. Seu rosto brilhou como o sol. Suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram ao seu lado. O que aconteceu? A igreja etíope ensina que Jesus não ganhou algo novo. Ele revelou o que sempre esteve ali. Por um instante, ele permitiu que os discípulos vissem sua verdadeira natureza, a luz que ele carregava consigo o tempo todo, a luz do primeiro dia. E então, Jesus fez uma declaração incrível. Ele disse aos seus discípulos: "Vocês são a luz do mundo. Não, você será, ou você deveria tentar ser. Você é presente do indicativo. A luz já está em você, oculta, sim. Coberta por camadas de matéria física, sim. Obscurecida pelo pecado e pela distração, sim.
mas ainda está lá, ainda brilhando, ainda esperando para ser lembrada. Como se reconectar com isso? Os monges etíopes diriam: crie silêncio, pare de correr, pare de preencher cada momento com ruído e entretenimento. Sente-se no escuro, respire devagar, ore com simplicidade e espere. No início, parece que nada acontece. Sua mente fica a mil. Você se sente desconfortável, entediado. Mas se você persistir, se continuar a comparecer ao silêncio, algo muda. O ruído diminui. Os pensamentos acelerados se acalmam. E por baixo de tudo isso, há algo mais. Uma presença, uma paz, uma luz que não vem de fora, mas de dentro. Esse é o começo. O primeiro vislumbre da luz do primeiro dia. A luz que existia antes do sol. A luz que é a sua verdadeira natureza. Um dos padres da igreja etíope escreveu: se você quer conhecer a Deus, olhe para dentro. O reino dos céus está dentro de você. A luz da criação arde em seu peito. Pare de buscar fora o que foi colocado dentro de você. Isso não é espiritualidade da nova era. É um ensinamento cristão antigo que se perdeu no Ocidente, mas sobreviveu na Etiópia. Se você está sentindo algo agora, uma inquietação, uma curiosidade, uma fome por algo além da existência física, essa é a luz chamando por você. É o seu espírito se lembrando do que sabia antes de você nascer. Não a ignore. Não a enterre sob distrações e obrigações. Alimente-a. Dê-lhe espaço. Deixe-a crescer. E se você quiser explorar mais desses ensinamentos ancestrais que permaneceram ocultos por tanto tempo, inscreva-se neste canal. Estamos apenas começando. A seguir, precisamos falar sobre as evidências, porque em 1947, algo foi descoberto que mudou tudo. Algo que provou que os monges etíopes estavam certos o tempo todo. Capítulo 8. Manuscritos do Mar Morto. As evidências que mudaram tudo. Durante séculos, os estudiosos europeus descartaram o livro de Enoque como uma falsificação tardia. Diziam que não poderia ser antigo porque não foi encontrado em nenhum outro lugar além da Etiópia. Certamente, se fosse autêntico, cópias teriam sobrevivido em outros lugares. Os monges etíopes insistiram: é real, é antigo. Nossos ancestrais o receberam de estudiosos judeus que fugiram para a Etiópia séculos atrás. Ninguém acreditava neles. De verdade, a Etiópia era muito longe, muito isolada, muito diferente. Os estudiosos ocidentais confiavam mais em suas próprias análises do que na tradição etíope. E então, em 1947, aconteceu. Um jovem pastor beduíno, procurando uma cabra perdida perto do Mar Morto, atirou uma pedra em uma caverna e ouviu algo quebrar. Ele entrou e encontrou jarros de barro. Dentro dos jarros havia pergaminhos. Pergaminhos antigos, envoltos em linho, preservados pelo ar seco do deserto por mais de 2000 anos. Este foi o início da maior descoberta arqueológica do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Ao longo da década seguinte, foram encontradas 11 cavernas, contendo mais de 900 documentos, textos bíblicos, comentários, regras comunitárias e livros que não constavam em nenhuma Bíblia moderna. Quando os estudiosos desenrolaram os pergaminhos e começaram a traduzi-los, encontraram algo chocante. Fragmentos do livro de Enoque.
múltiplas cópias. Em aramaico, a língua que Jesus falava. Os pergaminhos foram datados utilizando todos os métodos científicos disponíveis: datação por carbono, paleografia, análise do estilo da caligrafia e contexto arqueológico. Os resultados foram consistentes. Esses pergaminhos foram escritos entre 200 a.C. e 100 d.C. Isso significa que o livro de Enoque estava sendo lido e copiado pelas comunidades judaicas exatamente na mesma época em que Jesus estava vivo. Talvez até mesmo pelo próprio Jesus. De repente, a tradição etíope foi vindicada. O livro que eles protegiam há séculos, o livro que os estudiosos europeus chamavam de falso, provou ser antigo e autêntico. Mas a coisa fica ainda mais interessante. Os manuscritos do Mar Morto também continham fragmentos do Livro dos Jubileus, outro livro da Bíblia etíope, mas não das Bíblias ocidentais. Além de fragmentos de outros textos que correspondiam às tradições etíopes. A comunidade que vivia perto do Mar Morto, provavelmente os essênios, claramente valorizava esses livros. Eles os copiaram cuidadosamente, estudaram-nos, consideraram-nos importantes o suficiente para preservá-los. Por quê? O que eles viram nesses livros que os concílios da igreja posteriores não viram? Os essênios eram uma seita judaica que acreditava estar vivendo no fim dos tempos. Eles aguardavam o Messias e se preparavam por meio da oração, do jejum, da pureza ritual e do estudo. Eles acreditavam que o livro de Enoque continha informações cruciais sobre como reconhecer o Messias quando ele viesse, sobre os sinais a serem observados, sobre a batalha espiritual que se intensificaria antes da vitória final de Deus. Imagine se os essênios tivessem encontrado Jesus, se eles tivessem cópias do livro de Enoque e Jesus o lesse, se eles tivessem discutido as profecias juntos. Não sabemos ao certo se isso aconteceu, mas é perfeitamente possível. O que sabemos é que o Novo Testamento cita ou faz referência a Enoque diversas vezes. O livro de Judas cita diretamente a profecia de Enoque sobre a vinda de Deus, com dezenas de milhares de seus santos. As cartas de Pedro fazem referência aos anjos que pecaram e foram lançados nas trevas. O livro do Apocalipse contém imagens que se assemelham muito às visões de Enoque. Os primeiros pais da igreja conheciam Enoque. Tertuliano o chamou de Escritura. Clemente de Alexandria o citou como autoridade. Orígenes o conhecia. Irineu fez referência a ele. Então, o que aconteceu? Como um livro que era claramente conhecido e valorizado pelos primeiros cristãos, desapareceu da maior parte do cristianismo? Política, poder e considerações práticas. No século IV, época em que os principais concílios da Igreja estavam se reunindo, as cópias originais em hebraico e aramaico de Enoque haviam se perdido na maioria dos lugares. O livro sobreviveu principalmente em traduções para o grego e o etíope. Alguns líderes religiosos argumentavam que, se um livro não fosse preservado em hebraico, não poderia ser verdadeiramente inspirado. Não importava que muitos livros do Novo Testamento tivessem sido escritos em grego. A regra parecia ser aplicada de forma inconsistente. Outros temiam que Enoque fosse demasiadamente detalhado sobre o reino espiritual, incentivando especulações e levando cristãos comuns a interpretá-lo erroneamente e cair em erro. Mas a igreja etíope perguntou: se os apóstolos a citaram,
Se os discípulos de Jesus a valorizavam, por que a estamos removendo? E eles se recusaram a acatar. Os manuscritos do Mar Morto provaram que eles estavam certos em confiar em sua própria tradição, certos em preservar o que outros descartaram, certos em acreditar que Deus não permitiria que as verdadeiras Escrituras se perdessem para sempre. Isso levanta uma questão importante. O que mais podemos estar perdendo? Os manuscritos do Mar Morto continham fragmentos de muitos textos. De alguns, temos versões completas. De outros, temos apenas partes. Que conhecimento foi perdido? E aqui vai outra ideia. Os pergaminhos foram encontrados por acaso. Um menino procurando uma cabra. E se houver outras cavernas? Outras bibliotecas? Outras coleções de textos antigos ainda à espera de serem descobertas? Em 1945, apenas 2 anos antes dos manuscritos do Mar Morto, agricultores egípcios encontraram um jarro contendo antigos textos gnósticos em Nag Hammadi. Na década de 1970, os papiros de Bodmer foram descobertos no Egito, contendo escritos cristãos primitivos. Em 2012, novos fragmentos de manuscritos foram encontrados no Afeganistão. O passado não está selado e acabado. Ele ainda está se revelando, ainda nos surpreendendo, ainda desafiando o que pensávamos saber. A Igreja Ortodoxa Etíope vem dizendo há décadas: temos mais manuscritos, temos textos que ainda não foram traduzidos, temos bibliotecas que ainda não foram totalmente catalogadas. Talvez seja a hora de darmos ouvidos. Talvez seja a hora de abordarmos as tradições ancestrais com humildade, em vez de presumirmos que o conhecimento acadêmico ocidental moderno sabe tudo. Se você ficou fascinado por essas descobertas e pela ideia de que ainda há tanto para aprender, clique no botão curtir e deixe um comentário. Que texto antigo ou mistério você gostaria que explorássemos a seguir? Estamos chegando perto do fim da nossa jornada juntos esta noite. Mas antes de terminarmos, quero falar sobre as pessoas que tornaram tudo isso possível. Os monges etíopes que enfrentaram fogo, espada e morte para proteger estas palavras. Capítulo 9. Monges etíopes que morreram protegendo estas palavras. Vamos viajar para a Etiópia no ano de 1531. Um homem chamado Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, conhecido como Gragan, está liderando uma invasão. Seu objetivo é converter a Etiópia ao Islã pela força se necessário. Seus exércitos varrem as terras altas, queimando igrejas, destruindo mosteiros e matando qualquer um que se recuse a se converter. Ao chegarem a um mosteiro no alto das montanhas, os monges têm uma escolha. Podem fugir, podem esconder os manuscritos e salvar-se, ou podem ficar com os livros. Muitos optam por ficar. Os soldados incendiaram o mosteiro. Os monges ainda podiam escapar, mas não o fizeram. Reuniram os manuscritos, as preciosas cópias de Enoque, dos jubileus, dos evangelhos, dos salmos, tudo o que passaram a vida protegendo, e os guardaram com carinho. Testemunhas sobreviventes contaram a história mais tarde. Os monges cantavam enquanto as chamas subiam, rezavam em Ge'ez, a antiga língua, e quando o teto desabou, morreram agarrados aos livros contra o peito. Por que tanta devoção? Por que não simplesmente deixar os livros queimarem e copiá-los novamente mais tarde? Porque para esses monges, esses não eram apenas livros, eram as palavras de Deus.
Eram a ligação entre o céu e a terra. Eram a própria luz, preservada em forma escrita. Perdê-los seria como perder parte da revelação de Deus para a humanidade. Seria a escuridão vencendo. E eles não podiam permitir isso. Nem todos os mosteiros foram destruídos. Muitos sobreviveram porque foram construídos em locais quase inacessíveis, no topo de penhascos íngremes, em montanhas tão altas e remotas que os exércitos não conseguiam alcançá-los. Os monges haviam escolhido esses locais especificamente para se protegerem. Existe um mosteiro chamado Debre Damo, ao qual só se pode chegar escalando uma corda de 25 metros por um penhasco. Não há outra forma de entrar. Não há outra forma de sair. Há mais de 1500 anos, manuscritos estão guardados em segurança ali. Os monges que ali vivem fazem um voto. Nunca deixarão o mosteiro. Eles sobem por aquela corda quando jovens e permanecem lá pelo resto da vida, copiando manuscritos, rezando, preservando os textos. Essa é uma dedicação que a maioria de nós nem consegue imaginar. Escolher passar toda a vida adulta no topo de uma montanha, longe da família, do entretenimento, dos prazeres comuns da vida. Por quê? Para preservar palavras ancestrais. Porque acreditavam que essas palavras podiam salvar almas, podiam guiar a humanidade, podiam reconectar as pessoas com o divino. Durante a invasão italiana da Etiópia na década de 1930, as forças de Mussolini bombardearam igrejas e mosteiros. O objetivo era quebrar a resistência etíope, destruindo sua identidade cultural e religiosa. Mais uma vez, os monges se viram diante de uma escolha: fugir ou ficar. Muitos permaneceram. Transferiram os manuscritos mais preciosos para cavernas, para câmaras escondidas escavadas na rocha. Espalharam a coleção de modo que, se um local fosse destruído, outros sobreviveriam. Alguns monges serviram de isca. Eles permaneceram nas bibliotecas principais com livros de menor valor, permitindo que os soldados os queimassem, enquanto outros monges escapavam por passagens secretas com os manuscritos verdadeiramente antigos. Esses homens deram suas vidas em um jogo de adivinhação com a história, garantindo que, acontecesse o que acontecesse, as palavras sobreviveriam. No século XX, a ameaça não eram os exércitos invasores, era o tempo e a deterioração. O papel se esfarela, o couro apodrece, a tinta desbota. Sem cuidados constantes, até mesmo o manuscrito mais precioso acabará se transformando em pó. Então os monges continuam copiando. Mesmo que agora tenhamos impressoras, mesmo que pudéssemos digitalizar tudo, eles ainda copiam à mão, ainda formam cada letra com cuidado, ainda tratam cada página como um ato sagrado. Por quê? Porque o ato de copiar é, em si, uma oração, é uma meditação. Obriga você a desacelerar, a ler cada palavra, a pensar sobre o seu significado. Não se pode copiar as escrituras de forma descuidada. O processo transforma você. Um monge etíope, sobre quem li, passou 40 anos de sua vida copiando toda a Bíblia, composta por 81 livros. À mão, cada palavra. Levou 4 décadas. Quando ele terminou, perguntaram-lhe: por que você não usou uma impressora? Você poderia ter feito centenas de cópias nesse tempo. Ele sorriu e disse: aquelas centenas de pessoas teriam livros, mas eu mudei.
Cada palavra passou pela minha mão, pela minha mente, pelo meu coração. As Escrituras não são mais algo que eu leio, são algo que eu sou. Essa é a compreensão etíope dos textos sagrados. Eles não são apenas informações para serem distribuídas. São encontros transformadores com o divino. E foi por isso que valia a pena morrer por elas. Não porque o papel e a tinta fossem mágicos, mas porque as palavras naquelas páginas podiam mudar vidas, salvar almas e lembrar a humanidade de verdades que continuamos esquecendo. Hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope ainda está aqui. Ainda pratica seus ensinamentos. Ainda estuda os 81 livros. Ainda copia manuscritos. Ainda treina monges nos antigos costumes. Eles não fizeram concessões. Não cederam à pressão de Roma, dos protestantes, dos muçulmanos, dos secularistas. Mantiveram-se firmes à sua tradição por 2000 anos. E graças à fidelidade deles, temos o livro de Enoque, temos os jubileus, temos conhecimento sobre o cristianismo primitivo que teriam se perdido para sempre. Todos que leem isto têm uma dívida para com eles, sejam cristãos ou não. Independentemente de acreditarem que estes livros são escrituras sagradas ou apenas história interessante. O fato de podermos ter esta conversa se deve a monges etíopes que disseram: não vamos esquecer, não vamos desistir, vamos proteger estas palavras, custe o que custar. E eles o fizeram, ao custo do seu conforto, da sua segurança, às vezes, das suas vidas. Se esse tipo de dedicação te comove, se você é grato às pessoas ao longo da história que preservaram a verdade a um grande custo pessoal, compartilhe este vídeo. Honre o sacrifício delas, divulgando o conhecimento que elas defenderam e pelo qual morreram. Estamos quase no fim. Mas antes de nos despedirmos, quero trazer essa jornada para o nosso ponto de partida, torná-la pessoal, ajudá-lo a entender o que tudo isso significa para a sua vida agora, esta noite, neste momento. Capítulo 10. A jornada da sua alma. O que isso significa esta noite? Você está comigo há muito tempo. Talvez esteja quase dormindo. Talvez ainda esteja bem acordado, com a mente fervilhando de novas ideias. De qualquer forma, você acabou de vivenciar algo raro. Você se deparou com conhecimento oculto, sabedoria ancestral, histórias que a maioria das pessoas jamais ouvirá. E, quer você perceba ou não, algo mudou dentro de você. Você não pode desaprender o que já sabe. Não pode voltar a pensar que a Bíblia tem apenas 66 livros. Não pode fingir que o cristianismo primitivo era exatamente o que as igrejas modernas ensinam. Você viu o que estava por trás da cortina. Você vislumbrou o quadro geral. E isso muda tudo. E agora, o que você faz com tudo isso? Primeiramente, entenda isto. A Bíblia etíope não tenta substituir nada. Ela tenta completar algo. Os 66 livros ainda são valiosos, ainda são sagrados. A Igreja Etíope não os descarta. Ela apenas acrescenta novos livros. Imagine que você encontrou 15 capítulos perdidos do seu livro favorito. Os capítulos que você já tinha ainda são bons. Mas agora a história faz mais sentido. As lacunas foram preenchidas. Os personagens foram desenvolvidos. Os mistérios foram explicados. É isso que a Bíblia etíope oferece. Um panorama mais completo.
Mas eis o que realmente importa. Informação não é transformação. Você pode saber tudo sobre o livro de Enoque e continuar vivendo da mesma maneira que sempre viveu. O conhecimento só tem valor se transformar você. Então, deixe-me perguntar: como isso vai te mudar? Você vai começar a criar momentos de silêncio na sua vida? Desligar o ruído, sentar no escuro, tentar se reconectar com a luz interior da qual falamos? Você passará a encarar suas dificuldades de forma diferente, não como mero azar, mas como aprimoramento, como oportunidades para se tornar alguém melhor do que você era. Você passará a levar suas escolhas mais a sério, sabendo que cada decisão molda a jornada da sua alma, que você está caminhando em direção à luz ou se afastando dela. Os monges etíopes têm um ditado: a jornada mais longa começa com um único passo, mas se você nunca der esse passo, você nunca chegará. Você passou esse tempo ouvindo. Isso é um passo. Mas qual é o próximo? Talvez seja a leitura do livro de Enoque por você mesmo. Você pode encontrá-lo gratuitamente online. Não é longo, algumas horas de leitura, e pode mudar completamente sua perspectiva sobre as Escrituras. Talvez seja o início de uma prática diária de silêncio. Apenas 5 minutos, sem telefone, sem música, apenas você, respirando, estando presente, observando o que emerge do silêncio. Talvez seja encontrar uma comunidade, pessoas com quem você possa conversar sobre assuntos profundos, sobre Deus, significado, propósito, a jornada da alma. Pessoas que não te julgarão por fazer perguntas ou admitir dúvidas. Ou talvez seja mais simples do que isso. Talvez seja apenas lembrar que você é mais do que pensa. Você não é apenas um corpo que envelhecerá e morrerá. Você é um espírito em jornada, um ser de luz temporariamente revestido de carne. E essa jornada tem um destino: o sétimo céu, a sala do trono, o lugar onde tudo faz sentido, onde toda a dor e confusão da vida terrena são finalmente compreendidas em seu contexto. Você está indo para lá. Não talvez. Não se você for bom o suficiente. Você está indo para lá porque é de lá que você veio. Essa é a sua terra natal. E esta vida terrena é apenas um capítulo de uma história muito mais longa. A Bíblia etíope preserva essa história maior. Ela nos lembra que Gênesis não é o começo e Apocalipse não é o fim. Havia algo antes. Haverá algo depois. E fazemos parte de uma narrativa cósmica que se estende da eternidade passada à eternidade futura. Você importa nessa história. Suas escolhas importam. Sua vida importa. Não porque você seja poderoso ou importante pelos padrões mundanos, mas porque você é uma expressão única da criatividade divina. Você é a ideia de Deus feita carne. E nunca houve e nunca haverá outro você. Então cuide da sua alma, alimente-a, dê-lhe espaço para crescer. Não deixe que o ruído do mundo abafe a voz silenciosa do espírito. E lembrem-se, os monges na Etiópia ainda estão rezando, ainda estão copiando manuscritos, ainda estão acolhendo a humanidade, ainda estão mantendo a chama acesa. Você não está sozinho nessa jornada. Você faz parte de uma comunidade que remonta a milhares de anos. Pessoas que buscaram a verdade, que preservaram a sabedoria, que
que se recusaram a deixar a luz se apagar. E agora você faz parte dessa corrente. Você recebeu o que eles protegeram. Você vai repassar, vai compartilhar com outros que anseiam pela verdade. Se este vídeo lhe trouxe algo valioso, paz, discernimento, perguntas pertinentes, esperança, compartilhe-o. Envie-o para alguém que precisa ouvir estas palavras ancestrais. Alguém que está em busca de algo. Alguém que se sente sozinho. E inscreva-se neste canal. Ative o sino de notificações, porque ainda não terminamos de explorar. Há mais mistérios, mais textos ocultos, mais sabedoria ancestral à espera de ser redescoberta. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por ouvirem com a mente e o coração abertos. Obrigado por fazerem parte desta jornada. Quer você permaneça acordado ou mergulhe em sonhos, quer se lembre de cada detalhe ou apenas carregue uma sensação, você está exatamente onde precisa estar. Durma bem, descanse profundamente e quando acordar, que você veja o mundo com novos olhos. Olhos que reconheçam a luz em você e em todos que encontrar. Boa noite. E que a luz do primeiro dia, a luz que existia antes do sol, brilhe em seu coração para sempre. A jornada continua e você faz parte dela. Deus te abençoe.